extra valorosa aqui para os ouvintes, né? Lembrando que as palestras todas estão sendo transmitidas ao vivo pelo Facebook e estarão gravadas lá na página da Ceará News, Ceará com SI. Ela inclusive já tem um aplicativo para Android e na semana que vem teremos um aplicativo também para iOS. Então são todos convidados a visitarem aí a página da Ceará News para conhecerem não só esse fórum aqui sobre educação, mas os outros que nós já tivemos sobre saúde, sobre segurança. Então todos estão convidados aí para conhecer a Ceará News. E agora estaremos aqui nas mãos de Jorge Maza. Muito bem-vindo. Bem, boa tarde a todos. Está mais pertinho aqui da bandeira do Brasil. Vou tentar ser breve em face do tempo, né, do horário também. E dizer que o professor Ayrton, né, que nos precedeu, ele foi muito feliz no primeiro slide, né, quando ele abordou a taxa de natalidade do país vem decrescendo. E eu, como membro do Movimento Pro Vida, não podia deixar passar. Mais um motivo de nós lutarmos contra o aborto. Porque se a gente relativizar a vida, esse gráfico só tende a baixar. E esse valor humano, não é meu foco aqui falar sobre isso hoje, mas esse valor vida, ele não pode ser ponto de referência que receba valores diferentes. Ele tem valor único. Ele precisa ser preservado. Então, se a gente quer encher as escolas, a gente precisa repensar essa questão, esse ponto do aborto. E falo porque sou membro do Movimento Pro Vida e luto contra o aborto. E não só esse slide, muitos outros slides do professor deixaram um pouco aí o tema para eu poder abordar de uma forma mais fundamento. O tema da minha palestra é sobre manipulação na educação. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema aqui, também aqui no evento, junto ao professor Miguel Najib, de quem eu sou amigo, presidente do... Não é presidente, mas ele elaborou o projeto Escola Sem Partido. Vou falar um pouco ao final do projeto. E o ponto de partida, a minha área, eu sou servidor público federal, tenho duas formações, sou formado em ciência da computação, sou formado em ciência do direito, tenho mestrado no direito. Quando o professor falou aqui que muitos dos nossos mestrados e doutorados vão pelo ralo, e isso é verdade. Eu sou cria de um mestrado acadêmico e um dos motivos de não avançar no doutorado foi justamente esse. Passei no doutorado e decidi não fazer porque saberia que aquele tema que eu estava pesquisando na época, a minha maturidade iria para um caminho talvez que não se tornasse tão prático. E essa é a nossa realidade da educação hoje. O ponto de partida, eu saí um pouco da minha zona de conforto de estudo, uma área mais filosófica que eu tenho mais paixão, e vir para uma área educacional, mesmo de forma embrionária, é saber por que é que se investe tanto dinheiro em educação no país. Nós temos tantos testes e os índices, como foram mostrados pelo professor, são todos lá embaixo. Entendam, esses alunos que se despontam como cabeças pensantes ou cabeças brilhantes, eles despontam por diversos motivos, porque são muito capazes. Né? Eu tenho na família pessoas que formaram no ITA. Enfim, a gente sabe que são capazes. Mas está ficando cada vez mais perceptível que a régua, conhecimento de capacidade, de conhecimento dos alunos está baixando cada vez mais. E aí, diante desse cenário, eu pensei, mas por que existe tanto investimento e educação com os índices lá embaixo? E aí, nos meus estudos, eu comecei a chegar na conclusão de que a gente não precisa, não é investir mais em educação.
não precisa criar mais testes educacionais. A gente não precisa nem mudar a estrutura hoje da educação. A gente precisa mudar a cabeça de quem está pensando a estrutura da educação. Infelizmente. Se a gente não mudar a cabeça de quem está pensando, não adianta. Então esse é o ponto principal. E aí, para eu chegar no meu tema da manipulação educacional, eu vou fazer um histórico bem longo. Não vai ser muito longo por causa do tempo. Vou ter que pular aí pelo menos alguns 1000 anos de história. Mas se você for pegar a história da educação da antiguidade, e tem um livro belíssimo do Henri Irénée Mahou, ele fala sobre a história da antiguidade, a história da educação na antiguidade, e aí depois ele complementa com a história da educação na Idade Média, e depois vem um outro livro, que é a história da educação na Idade cristã. Ele coloca muito claramente que a educação na antiguidade, até antes da formação da escrita, porque antes da formação da escrita, que diferencia o período pré-histórico do histórico humano, até mesmo antes da formação da escrita já existia uma passagem de conhecimento oral. E aí, só um parênteses, foi isso que a gente perdeu hoje. Quando uma sociedade perde a capacidade de passagem de conhecimento oral, coloca tudo na escrita, a fadada a fracasso. O Brasil perdeu. Não só o Brasil. Muitas potências mundiais. Inclusive os Estados Unidos. Então, a educação oral, ela era, naquele período da antiguidade, para a formação de quê? Para a formação de guerreiros. Era um treinamento militar. Porque os povos viviam em guerra. Os povos, mesmo que dispersos, quando se encontravam em guerra. Não tinha vida boa para ninguém. Então a formação, ela era uma formação para a formação de militares. E era uma formação técnica. Exclusivamente técnica. Mas técnica, quando eu digo, não é técnica, essa técnica que a gente vê hoje, que eu vou botar mais à frente. Não era. A formação técnica da antiguidade educacional era a formação em artes, em música, tanto que se tocava muita lira. Quem se coloca muito isso é um escritor inglês, Nichols, me faltou o sobrenome dele agora, que ele escreveu um livro chamado Capitão Mihalis, que é uns épicos da literatura grega. Ele é um dos maiores nomes da literatura grega. Escreveu uma obra chamada Capitão Mihalis, em homenagem ao seu pai, também chamado Mihalis, e que ele coloca que os grandes guerreiros tocavam lira. Então a educação técnica era em artes, em ciência, em jogos, em manuseio de armas, em equitação e em música. Então se treinava o guerreiro para lutar em todas essas áreas. Com o surgimento da escrita, muito tempo depois, há uma lenta migração da educação para guerreiros geralmente nobres, famílias abastadas. Então há uma ligeira mutação, uma migração daquela educação de guerreiros para a educação de escribas. Muitos anos depois, século IV, V a.C., Platão deixa muito claro isso na sua República, quando ele divide as castas, ele coloca a casta do filósofo, não é casta, mas quando ele divide como é que vai se formar a República, que ele está ali desenhando utopicamente uma cidade, um país, ele coloca o filósofo como aquele no mais alto nível, porque ele busca sabedoria e virtuosidade. Então, a gente percebe que passa de um treinamento, de uma educação voltada para a guerra, para uma educação voltada para a leitura e para a escrita. A gente sai de uma educação técnica para uma educação ética. Isso durante todo o período da antiguidade. E também um pouco na Idade Média. A exceção, se a gente puder pegar uma região, um país que era exceção, demorou muito a esse processo de lentidão, a Esparta. Por isso que Esparta tinha um dos maiores exércitos do mundo. Na época, um exército muito forte. Que
combatia muito, próprio nesse livro que eu falei, Capitão Mihalis, a luta entre gregos e turcos. Então demorou um processo mais, mas outras cidades como Atenas e aquela região grega ali depois, com o surgimento de Sócrates, Platão, Xenofonte, Protágoras e aí vai. Inclusive Protágoras foi o primeiro filósofo a pensar uma educação comercial. Então se passa de uma educação, exceção de Esparta, se passa de educação técnica para uma educação ética. Essa educação clássica que eu estou comentando aqui, ela tem um nome muito forte em Atenas, que é de Homero. Até lá em casa, nós vamos conversar sobre Homero, ela se assustou. A obra Ilíada era uma obra, e ainda é, uma obra fundamental para aqueles que querem realmente estudar buscando a sabedoria e a virtuosidade. E aí eu trago um trecho de um filósofo, Xenofonte, em as obras retratando de Nicerato, ele coloca o seguinte, ó, essa obra. O Nicerato falando essa obra do filósofo Xenofonte. Meu pai, desejando que eu me tornasse um homem completo, forçou-me a aprender Homero. E assim até hoje eu sou capaz de recitar de cor a Ilíada e a Odisseia. De cor. É um absurdo você recitar de cor a Ilíada e a Odisseia. Obras imensas. Então, você percebe que nos tempos atuais, quem é apresentado a Ilíada e a Odisseia com 15 anos de idade? Tem exceções. Pode percorrer as escolas. São exceções de professores que são apresentados a Ilíada e a Odisseia. Então você percebe que nessa mudança, a gente perdeu um pouco dessa capacidade de buscar as grandes obras da modernidade. Então, a gente passa de uma fase de educação de formar sábios e virtuosos. Era essa educação clássica da antigamente. Formação de sábios e virtuosos. A gente, caminhando no tempo, passa para a formação de sábios. Virtuosidade, que é aquela ideia de praticar o bem, trabalhar as virtudes humanas, São Tomás de Aquino, já se sai. Tempos mais modernos, formações, passamos na formação de sábios virtuosos, formações de sábios, formações técnicas. Mais modernamente, formações de militantes. É muito isso que a gente vê nas escolas, formações de militantes. Nos tempos mais modernos, formações de homens e mulheres que não sabem se são homens ou são mulheres. Aí você quebra tudo. Nem técnico o cara tem cabeça de ser. Ele está em dúvida se ele é homem ou é mulher. Está dando problema. E vai dar problema. Então você chega na educação hoje e se investe pesadamente numa educação técnica. Jorge, só se investe em educação técnica? Claro que não. Você tem grandes universidades produzindo conhecimento. Mas o que você vê são políticas. Cada vez mais de formação técnica, inclusive nos exames. Alguns exames tendendo a um tecnicismo maior. Só que a régua baixando. É tanto que hoje era inadmissível há 10 anos atrás você fazer um vestibular sem estudar. Hoje você consegue fazer uma prova do Enem sem estudar. Gente que quer fazer uma segunda graduação, não, faz a prova do Enem. Eu não estudei nada, não precisa, cidadão. Você vai e faz a prova do Enem. E vai entrar na cota pública. Está tudo bagunçado. Tem que mudar, eu volto. Tem que mudar aquele que está pensando. Então você passa por todo esse período para chegar nesse período que a gente tem hoje. Em que a gente tem é visível, não precisa você ter um esforço intelectual maior para perceber que a educação ela está desajustada. Semana passada eu me deparei com um material de uma das escolas mais caras aqui de Fortaleza, uma proposta ideológica. E talvez muitos aqui sejam contrários. Colocando ao lado de Machado de Assis, Ariano de Suassuna e Clarice Lispector, Gregório do Vivier, escrevendo poesia. É suicida.
uma obra tão extensa como a do Machado de Assis. É poeta, você tem Carlos Drummond, você tem tantos poetas. Jorge de Lima, e aí vai. Está desajustado. E olha, é uma das escolas mais caras de Fortaleza. Confessional. Está colocando teu filho lá, achando que ele está lendo Gregório do Vivier. Você lê a poesia, é o sol, a terra, é aquela poesia mais baixa que existe. Então alguma coisa está errada. Não tenho nada contra o Gregório do Vivier. Nem o conheço. Ainda bem, talvez. Mas é que você não pode comparar um Gregório do Vivier com um Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros. Escreveu sobre tudo. De teatro a peça de material para jornal. Então a gente vive num processo manipulacional. A gente já passou de um processo de doutrinação escolar. Doutrinação, ela é um instrumento de uma manipulação educacional, que é um instrumento de uma revolução pedagógica. Que eu vou colocar mais à frente, que é só um instrumento de uma revolução cultural, que é instrumento de uma revolução psicológica. A gente chegar no estado que a gente tem hoje, professores achando que a verdade sai da cabeça deles, eles passaram por um processo revolucional psicológico, para passarem a aceitar aquilo como uma verdade. O processo, a revolução cultural gramsciana, ela é depois. Começou antes o negócio. E a educacional que a gente vê hoje, ela já é a ponta da lança. Não adianta fazer escola de primeiro mundo, não adianta preencher todas as escolas, a gente não reformular a forma de pensar fazer educação no Brasil e no mundo. Vou dar exemplo do Japão aqui hoje, que está indo na contramão do Brasil. Se estão prendendo velho no Japão, é porque eles não têm mais o que fazer. Eles têm uma qualidade de vida tão boa, que eles buscam umas coisas malucas, como buscam o suicídio em países da Europa. Eles estão indo na contramão do que a gente está fazendo no Brasil. Não está errado. Então a gente tem que entender que há uma manipulação escolar. Pode pesquisar, pode perceber. É de universidade a escola nos primeiros anos. Agora eu vi recentemente um folder de um evento que vai ter numa escola, acho que de Pernambuco, no Centro de Humanidades, dizendo contraceptivo lésbico. Contraceptivo lésbico. Meu amigo, já é nosso sábio Levi Fidelix. Não vai nascer ninguém dali. Aí precisa de um contraceptivo. O que é isso? É um processo de manipulação que está afetando. Quem está lendo esses livros do Vivier nas escolas, você acha que é aluno de 16 anos? É aluno de 13 anos. 13 está lendo. Eu, quando leio um autor, vou buscar outro material do autor. Gostei, leia. Imagine que um aluno, um filho seu, vai ler e gosta do Vivier. Chega a essa magnitude de gostar do Vivier, do poema dele. Ele vai buscar material do Vivier. Chega na internet e está lá o cara falando que é a favor das drogas. Ele vai ser a referência do teu filho. As referências literárias, muitas referências às vezes, em sala de aula, não é só o professor, é aquilo que ele lê. Não é um José de Alencar, um Machado de Assis. Então existe um processo. E aí, por que é nesse ambiente da educação que a manipulação acontece? Por que ela não acontece muito fortemente, embora aconteça nas empresas? Acontece, mas não acontece tão fortemente. Por que é na educação? Tanto nas escolas, primário, ensino fundamental, médio, universidades, pós-graduação. Que é outro ponto, né? Você chega no doutorado e precisa de professor para poder lhe dizer o que você tem que fazer. Você está na Grécia Antiga, o aluno com 12 anos ele já era autodidata. 12! Não precisava de ninguém orientando, pegando no pé do cara. E aí você tem um documento da Unesco, que é um órgão das Nações Unidas para a Educação. Ele deixa bem claro por que ele escolheu esse ambiente. Vou falar um pouco da Unesco um pouco mais à frente. Mas ele deixa bem claro por que ele escolheu o ambiente educacional. Olha o que diz a Unesco, um dos seus documentos. A educação é um modo de vida que se estende ao longo da duração de toda a vida. Todo ano, todo mês, todo dia, do berço ao túmulo, todo mundo aprenderá, estará pronto a aprender e terá a possibilidade de aprender. Por isso que é na educação. Você passa toda a vida num processo de aprendizado. Essa manipulação que acontece hoje, ela foi arquitetada
pedagogos. Entre eles, pai da pedagogia, John Dewey. Eles pensaram em como fazer essa revolução pedagógica. Então você passa de uma educação que tenta buscar a intelectualidade individual para uma educação política. Estritamente política. Então você, nesse processo educacional, a educação ela é estritamente política. E ela tem algumas etapas. Eu vou ler aqui, que eu anotei. Para você começar a compreender como é que se consegue chegar nessa revolução e você conseguir modificar a cabeça do aluno, que a gente hoje entende, conhece por lavagem cerebral. E tem um termo técnico, uma dissociação cognitiva, e eu chego um pouco mais à frente. Aí você vai compreender como é que se chega a tratar de um assunto para o aluno que às vezes vai contra os valores que ele tem, mas ele concorda e fala assim, não, tá certo, é isso aí. Eu vou seguir à frente. Não, eu não sou homem mesmo não, sou mulher. Mas eu estou crescendo como homem. Não, mas eu não sou homem não, eu sou mulher. E aí vai, que é uma das propostas da ideologia de gênero. São várias etapas. A primeira, como é que se muda o valor de uma criança? Você impede que esse valor seja transmitido dentro do seio familiar. Primeiro, impede. O pai não é mais autoridade. A autoridade é só o professor. Você corta o cordão. Então você impede que o valor seja passado. Segundo, você esvazia aquele valor. Conceitos como sexualidade, como vida, como drogas, você começa a esvaziar. Aí, não existe uma baliza de bem e de mal. Depende da percepção na cabeça do sujeito, do aluno. Você começa a gerar dúvida no aluno. Você começa um processo de esvaziamento. Mas não adianta só esvaziar. Você tem que esvaziar e colocar alguma coisa dentro. Senão o aluno fica vazio de valores. Porque se fosse só esvaziar, ainda seria menos ruim. Porque aí alguém poderia chegar no segundo momento e preencher de novo. Por exemplo, a família, os pais, com os valores que eles entendem. O problema é que ele vai além, ele esvazia. Quem está por trás desse processo de manipulação esvazia e preenche com os valores que eles entendem que são corretos. Por vezes, valores minoritários. Pequenas minorias. Preenche. E aí, a partir do momento que ele preenche o valor, o que ele faz? Ele começa um processo de criminalizar, de podar aqueles que se colocam contra esses novos valores que foram preenchidos. A manipulação ela vai até o preenchimento de novos valores. Ele preenche novos valores para os alunos. Os alunos mudam todos os conceitos. E aí depois ele criminaliza quem se colocar contra. Isso, é só isso que é a manipulação educacional. É por isso que a gente consegue hoje gerar grandes técnicos vazios existenciais imensos. O que adianta você produzir grandes técnicos, eu sou o primeiro lugar no ITA, o cara totalmente esvaziado em alma e espírito. Afurado. Pegar os grandes exemplos de filósofos, eles buscavam a sabedoria, a virtuosidade antes do tecnicismo, antes. Eles não se preocupavam nem em escrever. Por isso que você tem, de grandes filósofos antigos, você não tem livros, você tem fragmentos. Vai buscar a obra de Xenofonte, você não tem livros. Xenofonte escreveu 10 tomos. Por quê? Você tem fragmentos. A oralidade era mais importante. Você tem grandes obras da filosofia. Vários tomos. Não se preocupava com isso. Quer deixar passar o que eu estou falando? Escreve a nota aí. Vai anotando aí que depois você faz o que quiser com essa obra. Essas são as etapas. Mas existe uma estratégia que foi pensada. A educação no Brasil hoje, em boa parte do mundo, não chegou no estado deplorável que está hoje ao acaso. Não chegou ao acaso. Não é fruto de uma modernidade natural. Não é. Foi planejado. Existe uma estratégia. E eu vou ler aqui para os senhores qual é a estratégia. Primeira, os meios para chegar nisso. Reestruturação da formação de professores e diretores. Os cursos de pedagogia hoje estão formando militantes, professores militantes. Ponto. E aí tem um projeto em Recife, vou comentar depois aqui, muito interessante. Estão tentando
Inverter o lado da moeda. Reestruturação de currículos, conteúdos e dinâmicas escolares. Trabalhar o lúdico, a socialização. Você usar o nome que você quer na escola, o nome social. Forma de mudar a dinâmica escolar. Reestruturar os materiais didáticos. A implantar ali uma educação politizada, uma educação enviesada. Alunos do segundo ano do ensino médio, dessa mesma escola, quem quiser saber depois, pode me procurar, eu falo o nome da escola. Então, eu recebi de um pai de aluno de lá, inclusive um grande cristão. Ele me disse, rapaz, eu converso lá com os pais de alunos, por baixo, 90% dos alunos dessas escolas estão com os valores totalmente corrompidos, 90%. A gente sabe que, eu não sou pai, mas quem é pai sabe que os pais têm uns grupinhos, né? Pais e alunos. Ele fala, pai, 90% do que eu converso, só pelo linguajar, tu já sabe que os valores tudo enviesados. Não estou dizendo que existem valores certos ou errados, não. Mas existem princípios imutáveis. Reestruturação da grade escolar. Por que agora estão querendo, aqui no plano de Estado da Educação, o pai pode matricular o aluno a partir do 0 ano de idade. Em creche. Nasceu, pode colocar na creche. Por quê? Porque é um espaço que a criança está disponível ao Estado. Para que o Estado possa manipulá-la. A partir do 0 ano de idade. Quanto mais velho, mais difícil. Tem outras questões sociais e econômicas que eu não vou entrar no ponto. Vou falar mais de economia aqui. Tem vários doutos de economia aqui. Reestruturação física das escolas. Para manipular aluno. Banheiro unissex em São Paulo. Banheiro unissex, chama banheiro único de gênero, é uma forma de manipulação escolar. E aí os métodos dessa restauração, eu já falei, né? Substituição do ensino intelectual para o ensino privilegiando o social. É o próprio homeschooling. Se fala muito, não, homeschooling é muito perigoso porque você não socializa a criança. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Socializa sim a criança, mesmo em homeschooling. E o mais importante, que é o que está sendo feito hoje, a substituição do ensino individualista por um ensino coletivista. Tudo hoje é coletivo. Sabe quem disse isso? Tem uma passagem muito interessante de uma frase retirada de uns documentos da própria Unesco, num livro muito interessante. Quem quiser entender esse processo manipulacional da educação hoje, eu recomendo ler, chama Maquiavel, o Pedagogo. Uma obra interessantíssima, fininha, você pode ler, muito interessante. Você vai compreender por que a gente está nesse estado hoje. E a própria Unesco afirma o seguinte, olha que interessante para fundamentar essa questão da mudança, da revolução, da educação individualista para a educação coletivista. O que a Unesco diz? Ele é escrito por John Dewey, que é o pai da pedagogia moderna. A última resistência do isolamento antissocial e oligárquico é a perpetuação da noção puramente individual da inteligência. Eu vou repetir e vou ler de trás para frente. Ele afirma, a última resistência do isolamento antissocial e oligárquico é a perpetuação da noção puramente individual da inteligência. O que ela quer dizer? É o seguinte, a gente precisa acabar com essa inteligência individual, porque ela é o último baluarte desse isolamento antissocial. Ou seja, socializa todo mundo que a gente acaba com essa ideia de inteligência individual. É de onde surgem os maiores pensadores. Negócio de, vamos pensar em grupo. Eu já fico com medo. Pensar em grupo, uma hora vai dar certo. Mas você tem que formar a sua base antes. Recebendo de alguém que formou a sua base antes. É tanto que os próprios filósofos, eles tinham alguns alunos mais próximos, muito próximos a eles. É assim com Platão, é assim com Aristóteles. Por que eles dizem assim, olha, em grupo não vamos pensar, mas para ti eu vou passar a nata do bolo. Para você conseguir passar. Esse negócio de educação coletiva vai dar problema. É onde eles fundam a manipulação na dissociação cognitiva, que é nada mais, nada menos do que a manipulação, do que a lavagem cerebral. Então, essa metodologia, essa ideia de quebra do individual, tudo agora é coletivo, até de valores coletivos, tirando os valores individuais, tem esse propósito de manipulação.
Você quer o maior exemplo de valor coletivo na escola? A BNCC. A BNCC é o maior exemplo de valor coletivo. Ou seja, todo mundo segue a mesma cartilha, não há individualidade. Até há dentro da BNCC. Ela bota termos gerais, depois vai delineando. Mas é muito ampla. Você quer um país que está indo contra a BNCC? O Japão. O Japão, que tem uma das melhores educações do mundo, está indo contra a BNCC. Não usa a BNCC no Japão. Não se usa mais a BNCC, sabe por quê? Não só exemplo do Japão. Brasil, Japão e Finlândia. Pegue lá Japão e Finlândia no índice PISA 2015 de ciências, matemática, literatura. Estão lá em cima. O Japão não usa a BNCC, sabe por quê? Um relatório do Japão. A BNCC está deixando de desenvolver a personalidade e a individualidade dos alunos. Não se usa a BNCC no Japão. Aqui a gente não tem que lutar só para tirar gênero da BNCC, não. A gente tem que lutar contra a BNCC. E isso aqui é um atraso. Pegue o livro sobre educação antiga nos Estados Unidos. Está lá, Revolução 1000. Esse é o nome do livro agora. Educação clássica sem BNCC. Sem BNCC. Eu entendo, humildemente, um caminho talvez não dos melhores. A gente deve utilizar a educação coletivista. Jorge, mas implementar uma educação não coletivista no Brasil está longe. Não está não, cidadão. Tem projetos aqui no Ceará sendo startados. Depois você pode conversar comigo. E vão mudar completamente a forma educacional. No primeiro momento, vai atender uma casta mais poder aquisitivo? Vai. Mas não é esse o propósito do projeto. É atender a todos. Esse é o sentido da educação. Não atender só uma caixa, atender a todos. Com qualidade. Projetos aqui no Ceará. Depois eu converso mais. Salas diminutas. Não é professor, é tutor. Converso mais à frente sobre isso. Então, essa questão da BNCC é um pouco perigosa. E aí eu volto para aquele processo que a gente está falando de revolução pedagógica como uma parte de uma revolução psicológica. O caminho é mais ou menos esse. Você tem uma revolução psicológica, que as pessoas admitam que realmente precisam desenvolver aquilo, ou aceitar aquela forma de educar. E aí vai professores, diretores, enfim, mesmo indo contra os valores, percebendo, muitos professores não percebem, mas aqueles mesmos que percebem, mas isso aí não está indo para um caminho bom. Mas é o caminho que tem, é o que existe. Revolução é uma manipulação psicológica inicialmente. Feitas as bases da revolução psicológica, você está com um caminho aberto para a revolução cultural. Só existe uma revolução cultural hoje em voga no país, é por isso que a gente está no meio de uma guerra cultural, porque se reformou a questão psicossocial de muitas pessoas que vivem em sociedade. Também dos líderes. Não é isso mesmo, o caminho é esse. Revolução cultural é questão de tempo. Quem é que produz conhecimento? É um homem. Não tem para onde você correr. Reformou a cabeça do homem, ele vai produzir e vai estar reformado de alguma forma. No final, uma revolução social, que é o que a gente vive hoje. Uma completa revolução social. De pais sem saber o que fazer. Esse caso desse exemplo do pai que eu falei, ele falou, rapaz, eu coloquei meu filho numa melhor escola, nas melhores escolas do Ceará, confessional, cristã. Me deparando com isso, vou colocar onde, meu filho? É por isso que os pais estão numa loucura natural de buscar o homeschooling. É a última defesa. Homeschooling é o melhor ambiente? Não é. Existem melhores formatos de educar. Porque se o pai não tiver uma boa base, nem tiver tempo, como é que ele vai educar o filho dele? É um perigo, tem que ser criterioso. Os pais estão recorrendo a homeschooling porque estão desesperados. Se eu fosse pai de aluno nesse colégio, eu tiraria na outra semana. Não quero. Vai botar onde? Não sei, meu amigo. Eu tiraria, botaria em outro colégio. É difícil, é difícil. Os pais estão recorrendo a isso. Então, a evolução social que a gente está vivendo, a gente vai ter problema daqui para frente. Ó. Eu sempre costumo dizer que problemas financeiros, macros problemas financeiros em um determinado país, eles são resolvidos em questão de década ou menos. 2008, Estados Unidos, uma crise monstruosa. Privatizaram um banco. 10 anos depois, quem ouve falar de crise dos Estados Unidos? Não se ouve mais falar. Nossa marolinha,
Não chegou aqui porque as commodities estavam em alta, não é tema da palestra. O mais tempo, menos tempo se resolve. A questão econômica, mais tempo, menos tempo se resolve. A questão moral demora gerações. Se a gente quiser resolver o problema que a gente enfrenta hoje, nós temos que cuidar das crianças que têm 3 anos hoje. 3. A geração que está vindo aqui, ó, a gente escapou, viu? A gente escapou. O problema é quem é que vai cuidar da gente? Quem está vindo aí. Pode ter certeza, se você estiver dando trabalho, vão pedir que lhe faça eutanásia. Você vai morrer, sem força para dizer eu não quero. Não tem querer, que a sua vida não vale nada. Quem defende o aborto não pode se colocar contra a eutanásia. Escolha. Defender as duas pontas. Essa geração que está vindo agora é que vai cuidar da gente. E a minha mulher e eu, a gente está lascado, porque nem filho a gente tem. Vamos lá para cada Magnólia. Magnólia, arruma um espacinho para nós na cama, para a gente ficar lá intocado. Então, essa geração que a gente tem que cuidar. Não é só pensando em formar professores altamente técnicos. Não. Até que pode ser. A gente tem que rever. Eu entendo que tem que sair dessa educação completamente técnica. A gente tem que sair para a educação para formar almas e espíritos. Esquece formação técnica, vai dar problema. E todos nós aqui somos afetados. Não importa se nosso carro é a diesel ou a gasolina. Vai todo mundo ser afetado. Sem exceção. E aí, quando é que começou isso? Quando é que começou esse problema? Em 1900, quando é que começou a se trabalhar essa questão de a gente precisa fazer uma revolução na sociedade, principalmente na educação? Em 1964. Através da Unesco. E o professor Olavo de Carvalho deixa muito claro isso no livro dele, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Ele coloca, a característica essencial da nossa época é justamente a transformação cultural planejada. É a característica essencial da nossa época. Transformação cultural envolvendo educação planejada. A gente está no meio do liquidificador, mas saiba, a gente está fazendo parte dessa revolução. A gente precisa enxergar quem está sendo e dizer, opa, peraí, eu não aceito. Preciso mudar. Se você entrar no site da Unesco, que é uma organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura, vai perceber que essa revolução ela tem um foco. Principalmente na África e na América Latina. Por isso que a gente está percebendo esse tumulto educacional no Brasil, que foi direcionado desde 64 à África e América Latina. E para grupos prioritários. Olha os grupos: indígenas, juventude. Estão atacando a nossa juventude. Leia-se, a partir dos primeiros anos iniciais. Por que você acha que se fala tanto em ideologia de gênero nas escolas hoje? É porque os professores querem igualdade? Não querem. Quem acha que ideologia de gênero é igualdade, já está com um discurso um pouco enviesado. Estão colocando isso para justamente fazer a manipulação educacional na criança, sobre um aspecto talvez mais primordial da criança, que é sobre a sua sexualidade. Olha, a manipulação ela é de diversos formatos. É político, é econômico. Então você fala, precisamos sair de um capitalismo para um socialismo. Manipulação é social. E a manipulação sobre a sexualidade da criança. É uma forma de você manipular a criança. Dizendo que a sexualidade dela não é aquilo que ela imagina ser. E aí eu chego, já estou me encaminhando aqui para o final, vou falar um pouco sobre a escola sem partido, mas vou terminar 1h em ponto. Às 14 horas em ponto. Então eu coloquei os meios, os métodos, os propósitos, as finalidades, e agora eu vou mostrar como é que uma das estratégias, são várias, mas uma delas que eu entendi é a principal, para que eles chegassem concretizar a manipulação educacional. Concretizar efetivamente. E isso é trazido no próprio livro Maquiavel Pedagogo, de escritos de grandes pedagogos e de escritos, inclusive da própria Unesco. Chama-se dissociação cognitiva. A velha lavagem cerebral.
Eles disseram, olha, nós sabemos o que é que nós temos que fazer, nós temos o público-alvo, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mudar toda essa percepção da realidade na cabeça de uma criança? Aí o próprio Olavo de Carvalho diz que é o seguinte, a gente não vive, as pessoas acham que a realidade está dentro da cabeça delas, mas a gente é que vive dentro de uma realidade objetiva. Eles disseram, como é que nós vamos fazer isso? E aí eles utilizaram essa estratégia, que chama de dissociação cognitiva. O que é que eles queriam, como eu falei lá atrás? Mudar os valores, correto? Vamos mudar os valores. Muda como? Impede que o valor seja passado de geração para geração, e esvazia os valores da juventude e preenche com um novo valor. Como é que eu faço isso? Mudar os valores diretamente às vezes é complicado. É mais difícil. Se eu chegar para um grupo de crianças e disser, olha, vou dar exemplo da ideologia de gênero. Todos os meninos da sala agora são meninas, viu? Num grupo. Pode ter certeza. Pelo menos um ou dois vai levantar. Eu não sou não, professor. Eu sou um homem mesmo, viu? Papai disse. Você mudar os valores através da pressão, da insistência, é mais difícil. Como é que eles tiveram a ideia? Sacada genial, que é o que a gente precisa fazer do outro lado. Utilizar a mesma estratégia deles, ao contrário. Eles vão mudar os valores, mudando os atos. A gente muda os atos das crianças para mudar os valores. Sabe qual é o exemplo que ele dá? Que acontece naturalmente, ele faz exemplos psicológicos. Então ele pega um grupo, ele pega uma pessoa, ele dá esse exemplo lá no livro. Ele pega uma pessoa e coloca numa sala escura com um ponto de luz. Um ponto de luz. E aí aparece uma voz, diga. Fala o seguinte, o ponto de luz está parado ou está mexendo? Aí ele olha, numa sala toda escura. Está parado. Aí espera um tempo. Novamente a voz questiona. Esse ponto de luz está sozinho, esse ponto de luz, ele está parado ou está se movendo? Aí o cara, está parado. O ponto de luz está parado, não tem como isso mudar. Aí eles fazem um experimento, ok. Quase 100% das vezes o ponto de luz está parado. A pessoa percebe que o ponto de luz está parado, ela sempre está parada. Aí ele coloca agora um grupo de pesquisandos. Certo? Para ver. Só que ele combina com algumas dessas pessoas desse grupo e fala assim, olha, você vai dizer que a palestra, que a luz está movendo. Só com alguns. Não diz com todos, não. O inocente que acha que está parado, ele continua sem saber. Aí entra o grupo. Fala escuro, ponto parado, ponto desse de luz. Aí o cara... Atenção, senhores, ponto de luz está parado ou está se mexendo? Aí o cara, está parado. Aí começa um lá na voz lá no fundo, está mexendo. Grila. Ontem fiquei doido. Tá mexendo no meio, o cara começa aqui, ó. Olha, pesquisa psicológica. Aí volta. Pessoal, passa um tempo mais. E o cara começa a ficar ofuscado, porque ele olha para aquele ponto de luz na sala toda escura, começa a dar uma tontura. O ponto de luz está mexendo. Pessoal, o ponto de luz está mexendo, está parado. Aí 2 ou 3 já começa. Está mexendo. Ele fala, está parado. Começa a ter menos certeza. Sabe o que acontece? Em muitos dos casos, o cara começa a tender a afirmar que o ponto de luz está mexendo. Então chega um momento, ele vai na onda. O ponto de luz está parado, está mexendo. Está mexendo esse negócio. Já foi na onda. Ele mudou o quê? Os valores. É só simbólico isso. Ele mudou os valores através de atitudes. Então, quando tem professor doutrinando na escola para aluno e para marcha contra o golpe, ele está querendo mudar os valores dos alunos através dos atos. O aluno às vezes nem sabe o que ele quer, mas como ele vai em multidão, ele vai. Ainda tem outra questão na escola, é que o aluno, e eu fui aluno e sei disso, às vezes, ele que a gente chama vai na onda, ele coloca alguém como norte, e aquela pessoa, o que ela disser, ele às vezes não pondera muito, e acha que é. Trabalha em grupo. É por isso que eles não querem educação individualizada. É por isso que eles querem educação coletiva. É na coletividade que se gera burreza. Na individualidade é que se gera inteligência.
eles pegaram essa questão simbólica de mudança de valor, o cara tá vendo a luz parada, tá andando. Juro para vocês que tá andando. E ele sai da sala e conta. Não, tá andando. A luz andou, chicoteou, fez assim, paradinha. Esse evento simbólico, ele muda muitos valores que ele tem. Você aplica isso para todo tipo de valor que você imaginar. A legalização das drogas, do aborto, para ideologia de gênero, para desarmamento, para tudo. Então é isso que estão fazendo há 50 anos nas escolas. Mudando os valores das nossas crianças através da mudança de atos. Mas eu acho lindo que meu filho respeite a liberdade LGBT. Tem alto lá, cidadão. Ele pode estar sendo manipulado através da mudança de valores pelas mudanças de atos. Você não vê agora representante cristão na parada LGBT? Não tenho nada contra os LGBTs. Mas muitos ali estão sendo manipulados sem saber. E aí, já chegando para o final, certo é que a gente vive num processo de manipulação educacional dentro de um furacão de uma revolução educacional muito forte. E a gente precisa repensar algumas questões, não repensar valores, repensar algumas questões e começar a agir. Não é fazendo emenda para a educação que a gente vai resolver. A gente tem que mudar, talvez, o formato. Existem alguns projetos. Existem algumas iniciativas. A sociedade acordou, de alguma forma, para essa revolução educacional. Só que ela está muito enraizada. Como é que você concebe uma escola confessional cristã, tendo um professor lá dentro, completamente, a gente chama no meio, de agendado, ou seja, um cara que está ali para fazer política? Porque ele, através de um processo revolucionário, ele conseguiu um espaço ali dentro. E isso era inadmissível até muito tempo atrás. Até pouco tempo atrás. Então, a gente tem alguns projetos. O primeiro que eu queria falar desse projeto, antes de falar da Escola Sem Partido, eu vou falar rapidamente porque o material está na internet, né? Enfim, sobre a Escola Sem Partido, as razões, são 6 pontos só. Mas tem 2 projetos muito interessantes. O primeiro projeto é um que está acontecendo em Recife. E eu soube, através de uma palestra que eu fui, e aí um dos palestrantes, a gente estava comentando, antes de ministrar a palestra, e eu achei interessantíssimo. O que acontece? Eles trabalharam em 2 fases. A primeira fase é o seguinte: a gente não está aqui para preencher, esse evento é do Partido Novo, um partido político. Por que a gente está aqui? Porque a gente precisa preencher os espaços políticos. Tirar essa corda de vagabundo que está lá. É ou não é? Precisa tirar. Mas a gente precisa também preencher os espaços educacionais. Ok? O que essa escola fez? Colocaram uma pessoa dentro da Secretaria de Educação. Bancaram para fazer concurso, a pessoa fez e passou. O que essa pessoa fazia? Ela ficava como olheira. Quando ia lançar um edital para professor, ela avisava. Quem trabalha no serviço público, eu trabalho e sei, quando se começa a pensar em edital, eu estou falando isso aqui abertamente, porque se tiver alguém aqui do outro lado, sentado, eles já fazem isso há 20 anos, meu irmão. Então não é novidade, eu estou só dizendo como é que a gente tem que fazer a partir de agora. E eu não sou dando razão, eu estou colocando aqui um exemplo que está acontecendo em Recife, e espere, Recife vai aparecer como uma das cidades que vai lutar mais fortemente contra essas questões. A revolução educacional. Então, esse primeiro momento que eles fizeram, colocaram a pessoa lá dentro. Quando a pessoa começava a perceber uma movimentação para lançar um edital de concurso de professor, ele avisava. Aí saiu um edital para concurso de professor. E aí esse pessoal começava a preparar pedagogos cristãos para fazer o concurso. Para preencher espaço, para passar e preencher. É fácil? Não é fácil. Trabalho no serviço público. 2 colegas de lá, as 2 esposas fizeram prova para o último concurso que teve aqui para o município. As 2 passaram com mérito, lá em cima. Na prova subjetiva foram reprovadas as 2. As 2. Um entrou na justiça, o outro não entrou. E ele disse, cara, eu tenho certeza absoluta. A minha esposa estava muito bem preparada. Ela foi reprovada porque a convicção dela iria contradizer aquilo que eles queriam. Não conseguiram preencher o espaço. Então, no primeiro momento, eles fizeram isso lá. Preparando professor, preparando pedagogo, professor cristão, porque ainda consegue escapar algum professor cristão da
da faculdade de pedagogia. É quase um milagre, é quase uma bênção mariana. Ele sai, passa no corredor e se forma, sem se contaminar. Faz igual o José Bonifácio, né, que durante seus estudos na Europa, passou pela Revolução Francesa. Ele afirma no livro dele assim, ó, passei pela Revolução Francesa, mas não me contaminei. Odeio revoluções. José Bonifácio, fundador do Brasil, né, o homem que construiu a nossa nacionalidade. Então, e aí eles começaram a preencher alguns espaços. Alguns professores começaram a passar. Eles disseram, mas a gente não vai parar aí não. A gente vai mais além. Nós vamos montar cursos, cursinhos para os professores, para aquelas pessoas que queiram cursar curso de pedagogia, que sejam cristãos, consigam passar no vestibular. Estou pegando as duas pernas. A entrada do curso de pedagogia e a saída do curso de pedagogia. Vão blindar, fazer uma blindagem. Vão preencher os espaços. Vai sair muito professor dos cursos de pedagogia em Pernambuco, cristãos, e vão ocupar os espaços nas escolas. É só isso que a gente tem que fazer aqui. Ocupar as escolas públicas e privadas. Você só pode lecionar, regra geral, sendo do curso de pedagogia, né? Ou se você fizer um mestrado, doutorado, passar no concurso, enfim. É isso que eles estão fazendo por lá. Segundo projeto, é um projeto muito interessante, de um amigo, está muito embrionário ainda. Eu até pedi para ele mandar mais informações sobre isso. Ele não mandou. Quem quiser me questionar, me perguntar sobre esse projeto, eu achei interessantíssimo. E se eu tivesse um filho, eu colocaria com certeza nesse projeto dele. Que é o seguinte, ele vai ter uma escola, vai fundar uma escola com 2 turmas, cada uma de 4 alunos. Olha isso. Jorge, como é que a educação fica para o resto do mundo todo? Não tem a solução, meu amigo. Não tem bola de cristal. O que ele está querendo fazer é, no mínimo, colocar esses 8 alunos, vão ter 4 professores integrais ensinando o aluno. Não são professores, são tutores. Não são professores. Eu não tenho nada com os professores, até porque sou filho de 2. Mas são tutores. A dinâmica de ensinar é diferente. Então, lá na escola, ele vai trabalhar essa questão de professor, porque do tutor e não do professor. Porque qual é a ideia dele? É que o professor ele trabalha essa parte da inteligência cognitiva muito fortemente. E a proposta dele com o tutor é trabalhar o espírito da criança. Ninguém precisa mais formar técnicos, precisa formar pessoas virtuosas, sábias. E ele tem uma proposta profunda. Ele disse, essas pessoas que eu vou formar aqui serão os futuros líderes da nossa sociedade. E eu acredito. Eu tenho muita convicção que pode dar muito certo. Ele está formando homens sábios. Então ele disse, olha, eu quero tutor aqui, Jorge, não professor, porque o professor ele trabalha o corpo e a mente. Eu quero um cara que trabalha a alma. Pensa. O professor, regra geral, ele busca o aluno a conhecer mais. Eu quero um cara sábio aqui dentro. Ele disse, o professor, regra geral, ele pede que o aluno tenha um bom comportamento. Um bom comportamento. Aqui eu quero que o aluno busque a santidade. Esse cara está formando uma geração. E assim, quando eu tiver com 60 anos, os meninos com 20, eu vou me recolher no meu espaço, eu não vou discutir com ninguém. Os meninos vão dar na gente aqui sem pena. Essa é uma possibilidade importante. São poucos alunos. É oligárquico. É classista. Eu queria que esse formato de educação fosse para todo o país. Porque o Brasil seria potência mundial. Para todo mundo. Aí nós, como humanidade, seríamos muito melhores. A busca da sabedoria, trabalho do espírito, da santidade. E aí eu vou finalizar falando sobre a escola sem partido, que é uma outra possibilidade. Miguel Najib esteve aqui, palestrei junto com ele, tive a oportunidade. E a escola sem partido, embora seja muito criticada, ela tem 6 pontos apenas. 6. Pegar todo o projeto de escola sem partido, são 6 pontos. Vou ler um por um. Primeiro, não se aproveitar da audiência cativa dos alunos. O que ele quer? Que o professor não se aproveite da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses. Tem que ser imparcial. 2. Não fazer propaganda político-partidária. Nem para um lado, nem para o outro. Esse é o ponto. Eu acho o projeto sem partido, escola sem partido, talvez o melhor dos melhores? Não. Tem muitos pontos bons. Tem algumas coisas que entendo que precisa ser ajustada, talvez. Mas é o que a gente tem para agora.
Ao tratar, ponto 3. Ponto 2. Não favorecer nem prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas. Natural. Ponto 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentar aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, ou seja, ser amplo, né? Não tá só um tema e ficar ali, esse é o certo e todos são os errados. Respeitar o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E o ponto 6, não permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam desrespeitados. Então aí eu vejo que é um mínimo para você ter uma escola menos direcionada, menos ideológica. É a solução? Não é, mas é o remédio que a gente tem para esse momento de guerra cultural. Tentar estancar um pouco a sangria. É cortar a perna do paciente para salvar o corpo como um todo. Então, meus amigos, o caminho é duro, é nebuloso. Você se aprofunda, começa a estudar esse tema específico da sociedade que é educação. Você percebe que o negócio é gigantesco, são forças imensas. Não me assustei muito, porque já vinha do movimento que é luta contra o aborto, que também é um negócio descomunal. Mas a área educacional é muito complicada. Aí eu vou terminar com uma fase de uns escritores que eu mais admiro, assim, que eu mais gosto de ler, que é Gilbert K. Chesterton, conhecido como G.K. Chesterton, o conservador. Ele diz o seguinte: o mundo está às avessas. Na obra dele, O Poeta e os Lunáticos. Um livro de contos, mas são contos... Parece que há um vínculo entre os contos. Então acaba sendo uma história por completo, embora sejam contos. A obra é O Poeta e os Lunáticos. Tem um encadeamento nos contos. Ele diz o seguinte: o mundo está às avessas. Há muito tempo atrás. Estamos todos de pernas para o ar. E se não caímos, é só porque uma misericórdia eterna está a nos sustentar. É isso aí. Muito obrigado.